Grave omissão em tradução do regulamento da União Europeia sobre a obrigatoriedade do uso do Green Pass. A tradução para o italiano do documento original omitiu parte do final da frase, onde dizia que os não vacinados por vontade própria não podem ser discriminados. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Pegando no Pé Oficial. A Itália e a União Europeia terão de retificar o regulamento 953 de 2021 do Green Pass. O texto votado pelo Parlamento da União Europeia em 14 de junho desse ano rege a estrutura para a emissão, verificação e aceitação do certificado de vacinação, incluindo testes e a certificação de cura em relação à Covid-19. A publicação da tradução no Diário Oficial da União Europeia excluiu uma parte fundamental do documento original, o que impediu o entendimento completo do contexto sobre a não discriminação aos que não apresentassem o Green Pass, por não haverem se vacinado. Essa pequena parte final da frase, omitida, assume agora a importância fundamental no processo de retirada da obrigatoriedade da apresentação do documento verde e, de fato, modificará substancialmente o sentido geral do regulamento, deixando claro a impossibilidade de discriminar não só aqueles que não puderam ser vacinados por razões médicas e por quaisquer eventualidades previstas no regulamento, mas também aqueles que optaram por voluntariamente não se vacinarem. A versão correta do regulamento anula, portanto, qualquer forma de discriminação entre vacinados e não vacinados, tornando inválida a implementação obrigatória desse certificado restritivo das liberdades individuais. Em entrevista a Fábio Duran, no canal de rádio e TV Rádio, o deputado Antônio Rinaldi, do Partido da Liga, diz o seguinte, abre aspas, no Diário Oficial da União Europeia havia uma omissão da tradução em italiano. Nós aprovamos um texto, enquanto na tradução oficial publicada o texto era diferente. Omitiram a última frase em que era relatado o seguinte, ou optaram por não serem vacinados, ou optaram por não serem vacinados. Nós votamos a favor desse texto, diz Rinaldi, justamente porque dizia isso. O texto, portanto, deixava um espaço de liberdade e não de discriminação. A omissão é muito séria, porque antes dizia uma coisa e agora diz outra. A parte que foi traduzida e publicada dizia que só os vacinados com Green Pass podiam frequentar alguns lugares. Agora vemos que o texto é claro quando diz que não se pode impedir pessoas de frequentarem qualquer lugar por opção de não se vacinarem. E isso é intolerável. Fecha aspas. Então, queridos, veja a diferença entre o texto original e a tradução que saiu na Gazeta Oficial da União Europeia em 15 de junho de 2021, página 7, linha 36. No texto se lê que é necessário evitar a discriminação direta ou indireta de pessoas que não se vacinaram, por exemplo, por motivos médicos, por isso a vacina anti-Covid-19 é atualmente administrada ou consentida, como as crianças, ou porque não tiveram a oportunidade de serem vacinados. Ponto. A tradução da frase termina aqui. O entendimento vindo, portanto, dessa frase posta desse modo é que não se pode discriminar direta ou indiretamente somente aqueles que não se vacinaram por motivos médicos, ou se são crianças. E aqui está o problema. No texto original, a frase continua e diz o seguinte, ou que escolheram não serem vacinados. Portanto, o texto original mal traduzido de modo culposo ou doloso, julguem vocês, diz claramente que ninguém pode ser discriminado por nenhum motivo, nem porque não podem se vacinarem, mas também porque não querem fazê-lo. Mas, infelizmente, essa parte foi excluída, né? Fazendo parecer que sem o documento verde não se pode ir aos lugares pré-estabelecidos pelo governo, como bares, restaurantes, cinemas, campos de futebol, etc, etc. Então fica aqui algumas perguntas que eu tenho feito, talvez sejam as suas também. Quantas vezes esses erros de tradução já aconteceram, mas ninguém percebeu? Por causa desse pequeno deslize, vamos chamar assim, todos os documentos traduzidos até hoje estão sendo revisados? Quem é ou quem são os responsáveis pela tradução e ou publicação dos documentos? E 4, por último, alguém será ao menos julgado?
por essa leve distração? Como ainda hoje, depois de tudo que já vimos aqui na Itália e no mundo todo, pessoas ainda confiam na idoneidade do Estado. Se desde o início em que o texto sobre o Green Pass foi publicado no Diário Oficial da União Europeia, se está vendendo em todos os jornais mainstream a ideia da obrigatoriedade desse documento de restrição das liberdades individuais. Até agora, 31 de agosto de 2021, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ninguém se desculpou ou sequer reconheceu o erro na tradução desse documento. Em vídeos publicados nos meus canais de YouTube, nas minhas redes sociais, eu, enquanto estava de férias, mostrei lugares em que eu não pude entrar com a minha família, por não ter esse documento em mãos. Não, de jeito nenhum, sem Green Pass você não entra. Cheguei agora ali para ver se eu podia entrar para comer, não tem mesa do lado de fora, e ela perguntou se eu tenho Green Pass, eu falei não, ela falou então você não pode. Essa discriminação, portanto, não poderia ter ocorrido. Todos os constrangimentos que eu passei com minha mulher e com meu filho, tendo, por exemplo, se você não viu o vídeo, procure no meu canal. Eu tive de esperar pelo meu jantar em pé, na rua, fora do restaurante. Esperando para pegar a comida para levar para o hotel, porque a gente não pode entrar. Então, olha lá dentro para vocês verem. Lá dentro, todo mundo tem Green Pass. E isso porque alguém fez de conta que não viu a última parte daquela frase, aquela parte pouco importante. Claro e óbvio que o governo sabia do erro da tradução, porque esse documento verde, desde o início, foi e è trattato até agora come obbligatorio. Ovviamente, per questo che sia chiaro, il Green Pass non è un arbitrio. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Você com certeza se pergunta, mas e agora? Cai a obrigatoriedade do Green Pass ou não? Eu diria que sim, se vivêssemos em um mundo civilizado e justo, feito de leis que garantissem nossa liberdade. Ou, se nós vivêssemos em alguma coisa parecida com democracia. Mas o que você tem visto de civilizado, democrático e justo nos últimos 1 ano e 9 meses?